Queridos amigos, que a paz de Jesus traga aos nossos corações serenidade, que possamos refletir bastante no Evangelho desta manhã, convidando a todos a refletir na sua existência, nas oportunidades que Deus tem nos concedido. Hoje nós vamos ler o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria a prevaricação, porque nesses casos o divórcio é objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor. Nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua e única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição. Nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenho em vista os costumes e os caráteres dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, buscando na figura excelsa do Mestre o amparo, a compreensão de todas as nossas dores, nossas lutas, e assim, com desejo enorme de conectar com Deus, nosso Pai, nós convidamos todos a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Jesus, que possamos abrir os olhos como espíritos para agasalhar o desejo de viver e vivenciar todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, de acordo com a sua lei. Obrigado, Jesus, que a paz esteja conosco. Meus queridos amigos, estamos diante de uma lição curta, um capítulo pequeno. É um capítulo que nos traz o pensamento de Allan Kardec, é ele que discorre para nós o comentário desses dois itens
que acabamos de ler, a insolubilidade e o divórcio, para dizer-lhes da ignorância que ainda a humanidade vive. Ignorância das leis de Deus, vivendo as leis civis, as leis dos homens, vivendo uma moral social que tudo lhe permite. É preciso que a gente considere que a cultura de cada época transforma, modifica à medida que nós vamos evoluindo. E o divórcio, ele é uma lei humana que tem por objetivo separar aquilo que já realmente havia sido separado. Ele não pode ser contrário à lei de Deus, pois muitas vezes estarmos juntos de uma pessoa que fere cada vez mais, que machuca cada vez mais, é porque já estamos separados, já estamos divorciados dos nossos verdadeiros compromissos com a lei de Deus. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio separa corpos, mas ele não separa compromisso. O divórcio separa esta união que o homem fez, o homem e a mulher, mas não o compromisso divino entre dois espíritos que assumiram o compromisso de caminhar junto para resgatar as suas dores pretéritas. Nós temos aqui, como nos diz o Evangelho, algumas propostas que o Mestre nos trouxe, quando ele diz: nem mesmo Jesus, nos disse Kardec, consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não, disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres? Jesus está mostrando o costume de uma época. A época do Cristo, ele formou outra cultura. Amai-vos uns aos outros. Perdoai aqueles que vos ofendem. Amai os vossos inimigos. E é preciso, portanto, que a gente venha compreender que todos nós, pervertidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e aparentemente vivemos segundo a lei de Deus, nós estamos muito enganados, porque as leis de Deus se apoiam no amor, na renúncia, na dedicação plena, na simpatia, e não na vaidade, que nem na ambição, nem nos interesses materiais, interesses mesquinhos, que visa só o seu bem-estar. E nessas uniões, muitas vezes, por não compreender a força da lei de Deus, nós vamos encontrar situações, uniões de provas, uniões de espíritos que estão ainda em provações. E nós estamos vivendo ainda no mundo de provas e expiação, espiando os nossos erros do passado, espiando as nossas dificuldades pretéritas em relação ao cumprimento da lei do amor. Então, é preciso que a gente possa analisar sempre as oportunidades que Deus nos concede antes de pensarmos em divorciar. Porque quem divorcia hoje é aquele que o faz ou aquele que provoca esse divórcio, tenha certeza, teremos que reparar. Talvez não teremos que ser maridos e mulheres, mas teremos que voltar juntos. Muitas vezes, como um filho enfermo, que nós teremos que debruçar sobre ele nossas atenções, nosso cuidado. E é preciso que a gente não violente, em forma alguma, a lei do amor, porque nós arrastamos conosco uma história, um passado, e nesse passado estão vários débitos que precisamos ressarcir. E muitas vezes, nos nossos relacionamentos, temos encontrado esse esposo, né, que rude, que pensa só nele, que ainda tem esse olhar do machismo, de um heroísmo, e nós vamos ver que é o mesmo homem de ontem, é o mesmo homem que nós observamos da agressividade, da crueldade, que não sabe ainda manifestar-se de forma diferente diante do próximo.
Não é diante de uma mulher, é diante do próximo, diante daqueles espíritos que compõem a sua estrutura familiar. E é preciso que nós observemos que todos nós, quando estamos juntos num casamento, numa união, ninguém casa para romper com os laços da imortalidade. Mas quando unimos só corpos, e hoje isso é tão comum a gente observar, eu vou casar, se não der certo, não deu, a gente separa. Ora, isso é fugir das leis de progresso, de evolução, que todos nós estamos submetidos. E muitas vezes, no deparar de nossos interesses, à medida que nós começamos a relacionarmos uns com o outro, nós passamos a perceber verdadeiramente quem somos. Às vezes, uma personalidade ainda tão difícil, né? Um espírito intransigente, outros que são tão indolentes e outros ainda lutando para construir algo melhor. E é preciso, então, que nós orientemos muito os nossos filhos em relação ao que seja um casamento, para que a gente não venha a perder a oportunidade novamente. E aqui Kardec cita para nós no Evangelho algum exemplo, né, que nós vamos ver quando ele fala assim: especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Isso Jesus está mostrando desde o tempo de Moisés. E ele continua: mas cumpre-se ter em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. Não é porque no passado era assim que eu vou repetir do mesmo jeito. E a traição, essa questão do adultério, fere a sensibilidade de quem quer que seja. Se onde há amor, não há adultério. Onde há amor, há sinceridade. E é por isso que o divórcio ele vem separar aquilo que já estava separado. E quantas uniões falsas, mentirosas, ainda persistem, trincando cada vez mais os sentimentos dos nossos irmãos, dos cônjuges. E é por isso que muitas vezes Deus nos oferece os filhinhos doentes, os espíritos que nos pedem atenção, que conclamam amor. E essa enfermidade nem sempre é só física, é também uma enfermidade moral. E que nós, se tivermos juntos, pai e mãe, para agasalhar, nós teremos mais força. Então, é preciso que a gente analise bem. E para que um casamento provacional persista num clima de paz, é preciso que a gente vivencie os ensinamentos de Jesus. Tenho visto que muitas pessoas falam das dificuldades e às vezes dizem assim: eu faço o culto do lar toda semana. Não adianta, meus amigos. Você reunir, e às vezes não reúne com todos, para fazer um culto que é apenas uma leitura e não um compromisso com Jesus. Porque o culto do Evangelho do Lar deve irradiar na consciência de nossos irmãos o verdadeiro sentido de família, de amor, de renúncia, de dedicação, de constante dedicação. O que nós temos visto hoje são interesses diferentes. Então, nós temos visto que todos nós estamos no cipoal da ignorância, olhando para os filhos como corpos, exigindo, oferecendo tudo o que eles querem, sem perceber o que eles necessitam. Isso tem nos causado muito desconforto. Enquanto crianças, cobrimos com os seus interesses materiais. Eles ainda não sabem fazer escolhas. Mas as escolhas nossas é para enfeitar, para que eles tenham tudo, para que eles não criem revolta de tudo aquilo que eles queriam. Mas eles mais tarde podem revoltar daquilo que eles precisavam e nós não tivemos tempos para dar. O divórcio se apoia, muitas vezes, na perda do interesse, na descrença. Porque quando amamos, nós amamos as dores, as dificuldades,
e nós caminhamos juntos. Então, hoje nós estamos vendo que na Terra, que é esse educandário de aprendizado, de que todos nós reencarnamos no planeta Terra como uma escola, ainda precisamos nos olharmos como espíritos enfermos. E como espíritos enfermos, todos nós precisamos do remédio. E o remédio que vai nos auxiliar a vencer os torpores da nossa vida, sem dúvida, é Jesus. Quando você traz Jesus, você olha o outro como espírito. A união entre dois seres é uma união espiritual e não uma união de sexo, de corpos. Por isso que na lição passada da insolubilidade do casamento, Mateus narra quando Jesus fala: Deus nos criou macho e fêmea, para que pudéssemos, através das nossas uniões, multiplicarmos a nossa espécie para dar aos espíritos, filhos de Deus, a oportunidade de voltar a estar conosco. E isso é glorioso quando nós compreendemos que, assim como nós não somos perfeitos, nossos filhos também não são. Ainda querem viver num patamar que não nos compete. Então, nós precisamos entender que cada um de nós somos educadores destes espíritos. E, como educadores, devemos ser educados, devotados, para que nós possamos, de prova em prova, de luta em luta, de existência em existência, efetuar a cirurgia das lesões psíquicas do egoísmo e da vaidade, que deixaram frestas, rachaduras, espaços de violência, de intolerância, de viciações que vem comprometendo a nossa alma ou o nosso espírito. Portanto, meus irmãos, as uniões menos simpáticas precisam ser compreendidas, porque muitas vezes, quando eu consigo compreender e suportar as dores, nós estamos avançando diante da lei do amor. O divórcio, retirada a rejeição e demissão, às vezes, constitui medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgates em condições mais difíceis, com juro de esforçar. O que nós não conseguimos fazer hoje, nós temos que responder na manhã. E muitas vezes, meus amigos, essa resposta do amanhã é muito mais sofrida, com muito mais dor do que estamos vivendo. É preciso que a gente escute o nosso coração, ouçamos o íntimo de nós mesmos, para que a gente possa ter uma consciência que direcionará para nós o caminho melhor. É preciso que a gente não crie uma expectativa que o outro melhore, mas que eu melhore para enfrentar as dificuldades junto ao outro. E é por isso que Kardec nos mostra, mais uma vez, neste capítulo, não separeis o que Deus juntou. Peço a Jesus que, nesta hora, possamos receber o passe amigo, para que nós possamos, ó Mestre, sentirmos a grandeza do seu amor em nossos corações, transmitindo-nos a paciência ou nos dando força para que nós possamos compreender o valor da paciência em nossa vida. Dai-nos, Jesus, nesta hora do passe, força, coragem para olharmos o outro como espírito, como irmãos de todos nós. Hoje estamos juntos como esposo e esposa, mas antes disso, nós somos e todos irmãos. Fluidifica a nossa água, Senhor, para que ela se transforme em energias que hão de renovar toda a nossa estrutura mental e perispiritual. Deixo aqui o abraço, o ósculo de gratidão a todos que estão conosco nesta manhã. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, os envolva num clima de harmonia e de paz. Que assim seja. Se conosco, Jesus.